Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e absorver as frases positivas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, a tudo que me é oferecido. Agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a todas as pessoas que me auxiliam, a Andréia, a Nadir, a Jéssica, a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que nos auxiliam, agradeço a todos os nossos amigos, agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço as minhas aulas, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço todo o meu lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço ao progresso dos meus cursos. Agradeço minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos amigos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, de São Paulo, de todos os locais. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço o meu desenvolvimento. Eu agradeço os meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos Cidinha, Leonor, Rosana, a todos eles eu agradeço o meu discernimento espiritual, agradeço intensamente ao meu ser, agradeço a minha alimentação equilibrada, agradeço ao Petit, a Lólia, a Vanessa, a todos os animais, agradeço ao carinho que eu tenho, eu agradeço poder amar, eu agradeço poder ser amada, eu agradeço saber escolher o melhor, eu agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza das flores, a todo bem que existe no universo. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com capricho. Eu agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser uma pessoa consciente, independente, livre. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar, que tudo se faça aqui e agora por direito divino, para mim, para você que me ouve, para todos os seres da Terra e do universo inteiro. Vamos relaxar nosso corpo, ligarmos-nos a Deus, nosso Pai, fechar os olhos e absorver as frases positivas no nosso inconsciente, que é divino por excelência. Agradeço ao meu lar, agradeço a minha cama, ao meu travesseiro, a tudo que me é oferecido. Agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, ao meu querido esposo, aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando.
Agradeço meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Cátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, a Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, a todas as pessoas que me auxiliam, a Andréia, a Nadir, a Jéssica, a Graziele. Agradeço a todas as pessoas que nos auxiliam. Agradeço a todos os nossos amigos. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço as minhas aulas, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço todo o meu lar, a força do universo. Agradeço as minhas queridas alunas. Agradeço o progresso dos meus cursos. Agradeço minha disponibilidade ao estudo. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos amigos e parentes. Agradeço ao condomínio 28 de agosto. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, de São Paulo, de todos os locais. Eu agradeço a ajuda espiritual que eu tenho. Eu agradeço o meu desenvolvimento. Eu agradeço os meus queridos pais e irmãos. Eu agradeço aos meus queridos filhos e suas famílias. Agradeço ao meu ser, agradeço a minha capacidade. Eu agradeço aos meus queridos alunos e amigos. Eu agradeço a minha dedicação espiritual. Eu agradeço aos meus queridos amigos Cidinha, Leonor, Rosana, a todos eles. Eu agradeço o meu discernimento espiritual. Agradeço intensamente ao meu ser. Agradeço a minha alimentação equilibrada. Agradeço ao Petit, à Lore, à Vanessa, a todos os animais. Agradeço ao carinho que eu tenho. Eu agradeço poder amar. Eu agradeço poder ser amada. Eu agradeço saber escolher o melhor. Eu agradeço ser dedicada. Eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores, a todo o bem que existe no universo. Eu agradeço a minha dedicação ao bem, à beleza e à verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com capricho. Eu agradeço fazer minhas obrigações com atenção. Eu agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Eu agradeço ser uma pessoa consciente, independente, livre. Eu agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar. Eu agradeço poder meditar. Eu agradeço perseverar, que tudo se faça